Eu tô começando a fazer esse vídeo às 6 e pouco da manhã. E você já parou pra pensar tudo que você conseguiria fazer se você usasse o máximo do teu potencial? É um potencial muito grande que você tem. E você sabe que você tem isso. Pra gente começar, deixa eu usar um exemplo. Você tem uma árvore e nessa árvore tem duas laranjas. Uma está mais abaixo e outra está mais acima. A que está mais abaixo, ela é um pouco inferior na sua qualidade, ela é um pouco menorzinha do que está em cima. E a que está e essa que está embaixo, então, ela tem um pequeno estragadinho nela e ela é um pouco menor. Mas a que está em cima, ela é um pouco melhor e ela é maior. Ela é uma laranja padrão, digamos assim. E você sabe que você tem o potencial de pegar aquela laranja maior com facilidade, mas você acaba escolhendo pegar a laranja menor. Você opta, simplesmente você opta. Entende? Então, esse é você na sua vida escolhendo coisas que você sabe que você poderia pegar uma coisa melhor, mas você acaba pegando aquela. E assim, você sabe que você tem o potencial para conseguir uma coisa melhor. Você sabe, o que eu acho muito estranho é isso. As pessoas, elas buscam, na verdade, elas buscam pouca coisa. Elas vão atrás de do que elas querem, mas não são todas, né? Mas assim, a maioria, cara, elas sabem exatamente o que elas querem e, e, e sabem o potencial que elas têm, mas não vão atrás, sabe? E ficam sofrendo com aquela coisa. Por exemplo, a laranja inferior seria um carro que você tem e a laranja que está mais acima, ela é um sedã do ano, sabe? E você está com um carro lá de 2009. Eu nem gosto muito de falar sobre isso porque talvez achem que eu estou sendo arrogante falando isso. Mas não, eu só tô querendo passar. Eu quero chegar em um lugar com o que eu estou falando, né? Eu também cometo esses erros. Eu sei que eu poderia estar em um lugar melhor, mas eu não estou. E o fato é, a questão aqui nem é de que eu sei onde eu poderia estar, mas eu sei o que eu poderia estar buscando, mas não estou. Eu sei que eu poderia estar mais intenso no caminho que eu sei que eu teria que trilhar, mas não estou. Não estou trilhando esse caminho, sabe? E assim, uma ideia é: você poderia pensar o seguinte agora. Eu estou aqui e o tempo tá passando, né? E apesar de você ser muito novo ou muito nova, sim, o tempo ele tá passando. E quando você pensar assim, eu poderia ir atrás agora, e você começa a fazer o que o seu potencial diz que você consegue fazer, e você começa a ver os resultados,
disso, quando você começar a ver os resultados, você, claro, você vai ficar feliz, entende? Mas tem uma coisa aí, você vai ficar feliz, mas você não vai ficar surpreso por ter conseguido aquilo, porque você sabe o potencial que você tem, entende? É aquela questão da laranja lá. Você você vai ficar feliz de ter pegado a laranja que está mais acima, mas não vai ter ficado surpreso, porque você sabe que você conseguia aquilo, sabe? Você não vai ficar surpreso, no fundo você não vai ficar surpreso. Mas a ideia aqui é essa. E tem uma observação aí, que é usar o máximo do seu potencial. Não é, por exemplo, você acordar às 6 ou acordar a hora que for, não tem problema na verdade. Mas não é você dormir pouco, entende? Um exemplo do que as pessoas acabam se esforçando demais é dormindo pouco, né? Tem gente que acaba se ferrando com isso, se arrebentando, entende? Não, mas eu tenho que dar o meu máximo aqui, então eu vou fazer tudo que eu consigo fazer. Só que a pessoa acaba, entre aspas, fritando nesse processo, entende? E dar o seu máximo não é você se arrebentar no caminho, entende? Não é você fazer uma conta maior do que você aguenta pagar. Na verdade, você até aguenta, mas quando você estica isso no passar dos anos, você percebe, poxa, mas essa conta era muito grande, entende? Eu dou conta de pagar, mas é uma conta muito grande. E também às vezes você pega ali de 24 horas do seu dia, 16 horas são trabalhando e mais 4 horas são estudando, sabe? Não vai dar certo isso. Então, eu diria que aí você está até fazendo mais do que o seu potencial, entende? E não é que que você que o seu potencial não é bom o suficiente para você conseguir fazer essas coisas. É que é muita coisa mesmo, entende? É muita coisa para você e para qualquer ser humano nesse mundo. Ninguém dá conta de fazer isso. E tem gente que tenta fazer isso. E eu tô falando isso por quê? Porque eu até pouco tempo atrás eu tentei fazer isso e não deu certo. Entende? Mesmo com pessoas me falando, mesmo eu ouvindo algumas dicas na internet em si, eu, eu coloquei na minha cabeça que, porque eu sou mais ou menos assim, sabe? Mesmo com pessoas me falando uma coisa, eu acabo indo lá e fazendo, né? Coisa que eu já mudei muito, já, né? Porque eu tive que colocar a cara e ver que tava errado aquilo. E, e realmente a pessoa se arrebenta. Então, toma cuidado que esse é um indicativo, né, de que você tem que fazer, tem que sim ir atrás, mas ir do jeito certo, entende? Cuidado, cuidado com isso, cuidado para não cair também no papo de pessoas aí na internet que dizem que você tem que ser super produtivo e de que dormir 5 horas por dia já tá bom. Já não, calma aí. Tenta dar o seu máximo para dormir ali no mínimo 8 horas por dia. Entende? E coloca aí um planejamento na sua vida que dá para você fazer as coisas em um horário melhor, entende? Em menos tempo, mas faça. É isso. Obrigado pela atenção.